Su pode me ajudar? Então nessa manhã ela vai ajudar a gente com a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe ela e toda a nossa igreja. Bom dia, bem-vindos a mais um culto. Nós estamos juntos, graças a Deus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a doutrina da criação, que vai nos fazer pensar sobre como Deus criou todas as coisas. Primeiro eu quero orar por essa palavra, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pelo teu cuidado. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos faz cada vez mais conscientes de que o Senhor é um Deus real, de que o Senhor está aqui nos curando, falando conosco, nos ensinando. Pai, eu peço que hoje o Senhor revele ao nosso coração o Deus Criador de todas as coisas. Que isso gere em nós uma reverência, Senhor, um temor, uma dependência, Senhor, sincera de Ti. Que o Senhor nos mostre a grandeza da Tua criação e, mais do que isso, a grandeza do Teu poder e do Teu amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente está acostumado a pensar que a história da criação é uma história que a gente conta para as crianças na escolinha, né? Para explicar para elas o começo de tudo. E dificilmente a gente para meditar em Gênesis, né? Gênesis 1, 2, que conta para nós como Deus criou todas as coisas. A gente acha que isso é uma história para as crianças, e aí tem aquele livrinho todo colorido, com os passarinhos, os peixes, o Adão e a Eva, né? E tudo lá coloridinho para eles. Mas quando a gente se volta para a doutrina da criação, o que quer dizer doutrina? Quer dizer o ensino, né? O ensinamento sobre a criação. Nós podemos ver Deus revelado nessa história, quando a gente presta atenção em Gênesis, no começo de tudo. E hoje eu quero estudar isso com vocês. Eu tenho meditado sobre esse tema há alguns meses, não só sobre criação, mas sobre o plano de Deus no todo. E Deus tem falado muito comigo. Obrigada, amigo. Puxa vida, hein? Obrigada. E por que é importante, né, nós olharmos para esse plano de Deus que começa com a criação? Porque isso vai moldando a nossa maneira de viver na Terra. Isso vai moldando o nosso jeito de pensar sobre as coisas, de pensar sobre Deus, de pensar sobre a nossa vida. Isso vai nos dando uma visão de mundo cristã e vai direcionando o nosso caminhar. Basicamente, como que a gente pode definir a doutrina da criação? Nós podemos definir dessa maneira, que Deus criou o universo a partir do nada. Ele era muito bom, o universo era muito bom em sua forma original, e o Senhor criou todas essas coisas para a sua glória. Esse é o resumo da criação, da doutrina da criação. E a gente vai primeiro extrair algumas coisas que nós podemos conhecer sobre Deus, em Gênesis 1 e 2, e depois a gente vai conhecer alguns mandatos que Deus nos dá a partir da criação. Então, vamos lá. Primeiro eu quero ler, vamos começar lá em Gênesis 1, né? Qual que é o primeiro versículo de Gênesis 1? Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que isso nos mostra sobre Deus? Que Deus é eterno. Deus já estava antes de tudo existir. No princípio, Deus. Deus já estava aqui. Isso revela para nós um atributo de Deus, uma característica. Deus não foi criado, Deus não foi gerado, Deus sempre existiu por toda a eternidade. Segunda coisa que nós vemos. Deus criou tudo a partir do nada. E tudo foi criado pela palavra de Deus. Então, se você for começar a partir... Aí no versículo 2 fala, a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, a gente vê que Deus criou tudo que existe a partir do nada. E é muito importante a gente pensar sobre essas coisas,
Porque existem muitas teorias hoje que vão nos dar outras explicações sobre a origem das coisas. E C.S. Lewis, ele diz no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, que aqui é onde o cristianismo se destaca diante das outras religiões. Porque a gente hoje está muito acostumado a dizer que, ouvir que todas as religiões levam a Deus. Né? Existem muitos caminhos para se chegar a Deus. Mas o C.S. Lewis vai dizer que essa compreensão sobre Deus, de que Deus é eterno, de que Ele criou tudo a partir do nada, que Ele não que Ele não é aquilo que Ele criou, que Ele é superior à sua criação, tudo isso que a gente vai estudar hoje é o que nos dá a certeza de que o cristianismo é o único caminho que leva ao Deus verdadeiro. Só aqui nós podemos encontrar esse caminho para chegar até Deus. Vamos continuar. Então, nós vemos que Deus criou tudo a partir do nada. Nós vemos a Trindade agindo na criação. Né? A gente vê lá, quando Deus está criando o homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso está em Gênesis 1:26. Mas mais do que isso, durante a Bíblia nós vemos outras passagens que revelam a participação do Filho e do Espírito Santo na criação. Por exemplo, João 1:3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, falando de Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, Jesus é a maneira, através de Jesus, toda a natureza, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E nós vemos também a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que completa, preenche e dá vida à criação. Nós vemos Deus soprando o seu Espírito no homem depois de criar o homem. Né? Nós vemos Jó falando muito sobre o Espírito de Deus, que está formando nele a obediência, que está formando nele a paciência, a perseverança. Então, nós vemos o agir da Trindade na criação. Não só em Gênesis, mas durante toda a Bíblia, nós vemos outras pessoas falando sobre essa participação da Trindade. Tudo que Deus fez é bom, isso nós também vemos. Lá em Gênesis 1:31, fala assim: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Então, tudo que Deus fez é bom. Quando a gente vai estudar a queda, a gente vê que toda a estrutura das coisas criadas são boas, mas tudo foi desviado por causa da queda. Então, tudo que Deus fez é bom. Nós não podemos achar que o mau uso da criação quer dizer que a criação é essencialmente má, porque não é. Deus fez tudo bom. Quando a gente olha para a criação, nós vemos que a criação nos dá identidade. Então, nós vemos lá em Gênesis 1:27 que fala assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aqui nós temos bem definido os dois gêneros que existem, certo? Homem e mulher os criou. O gênero não é fluido, não é uma coisa que se constrói, que muda com o tempo ou que você pode escolher. Na doutrina da criação, nós percebemos que nós somos feitos homem e mulher. Dessa maneira, nós somos criados. Então, tudo que foge disso é um desvio da criação de Deus. E nós vemos também que o homem é imago Dei. Né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a única parte da criação que que carrega essa honra, né, de sermos imagem e semelhança de Deus. Nós vemos também que Deus deseja se relacionar com o homem. Gênesis 3:8 fala: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Então nós vemos que Deus, na criação, revela que ele quer se relacionar com o homem, ele quer ter um relacionamento com a sua criação. Depois nós vemos que homem e mulher são semelhantes na questão de serem imagem de Deus, na questão de ter o mesmo valor diante de Deus, mas nós temos diferentes papéis. Vamos ver Gênesis 2:18, que fala assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete.
E é muito engraçado, porque depois desse versículo, Deus entra num outro assunto que não tem nada a ver. No 19, o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Olha o que Adão diz. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Primeiro Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Mas aí ele coloca o homem para dar nome para os animais. Deus fala, Adão, vai lá. Gente, esse barulho está irritante, né? Mas não vou conseguir parar de me mexer, então vocês aguentam aí. Ele fala, vai lá e põe um nome, dá um nome para cada animal. Depois de constatar, fala, não é bom o Adão ficar só, então você vai lá e dá um nome. O que Deus estava fazendo com Adão? Adão, vai lá perceber que não tem uma semelhante a você. As espécies têm um homem, um macho e uma fêmea, mas você não tem ninguém semelhante a você. E depois que Adão passa por essa constatação, né, de ver que existia um casal para todas as espécies, Deus faz ele dormir, e quando ele acorda, ele vê a mulher, e ele fala, finalmente, essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Essa é semelhante a mim. Então, quando alguém disser para você no Sermão do Mundo aí fora que a mulher é inferior ao homem, saiba que isso é uma mentira, que a Bíblia nunca disse isso, que Deus nunca disse isso. E o próprio Adão, quando vê a mulher, ele fala, essa é semelhante a mim. Finalmente alguém que me complete, alguém que possa viver a vida comigo. E assim surgiu nós. E a mulher, a palavra para mulher é Esser, eu não sei se assim se pronuncia, mas ela é uma palavra usada também para definir Deus como o ajudador de Israel. E é uma palavra também que é muito utilizada no livro de Salmos como força. Então nós viemos para sermos ajudadoras do homem, para darmos a eles algo que não havia neles. Nós somos imagem de Deus assim como eles. Viemos completar a vida do homem. Viemos somar, preencher um espaço que o próprio Adão constatou que estava vazio. Só que nós temos diferentes papéis, e isso é inegável. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós vemos que o homem é o cabeça da família e a mulher a sua ajudadora. E isso não é uma consequência da queda. Essa hierarquia foi feita antes de Gênesis 3. Então, isso demonstra a vontade perfeita de Deus para os relacionamentos. Não foi uma consequência da queda do homem. Nós vemos também o casamento sendo estabelecido antes da queda. Por isso, casamento não é maldição, viu, gente? Pensar, game over, né? Casamento é uma bênção, é bom. Lá em Gênesis 2:24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Isso é o casamento. Então, Deus, em Gênesis 1, nós vemos Deus criando o homem. Lá, nós vemos Deus criando o homem em Gênesis 1 e também em Gênesis 2. Só que em Gênesis 1, nós vemos Deus criando o homem e revelando, demonstrando o propósito para qual nós fomos criados, que é ser frutífero e dominar a terra. E em Gênesis 2 é como se Deus desse um zoom e nos mostrasse os detalhes. Aí em Gênesis 2 nós vemos o relato sobre a maneira pela qual nós fomos criados, e o que enfatiza que o homem se sobressai diante de toda a criação. Então nós temos o sopro divino, nós somos imagem de Deus. E a última coisa que nós vamos perceber hoje, existem muitas coisas que nós podemos perceber na doutrina da criação, mas o último ponto que eu quero falar é: Deus sustenta a sua criação, apesar de ser distinto dela. Então, hoje nós temos muitos desvios sobre esse conceito. Tem gente que vai dizer, tem religião que vai dizer que Deus é a criação, então, por isso nós vemos algumas religiões adorando os animais, porque eles acham que Deus está na sua criação.
Nós vemos também alguns dizendo que Deus nos criou, sim, mas ele deixou a gente aqui, está fazendo qualquer outra coisa agora, e um dia ele vai voltar para pedir conta do que a gente fez. Então nós temos algumas compreensões erradas. E Gênesis foi escrito para dar a Israel a compreensão correta sobre o início. Porque Israel tinha ficado muito tempo no Egito, depois na Babilônia, e esses povos eram muito pagãos, idólatras, cheios de deuses, cheios de pensamentos sobre o princípio das coisas. Então, Deus dá a Gênesis. A grande maioria dos teólogos defende que Gênesis foi escrito por Moisés, apesar de terem algumas discussões sobre isso. Mas então Deus dá o relato de Gênesis, o relato do princípio, para dar identidade a Israel. Olha, Israel, é daqui que surgiram todas as coisas. Por isso que nós precisamos estudar sobre a criação, porque o mundo vai nos dizer muitas coisas sobre o princípio, né? E então a gente tem todas essas teorias, né, sobre Deus. Só que a Bíblia nos revela um Deus transcendente, ou seja, um Deus que está acima de tudo que ele criou. Ele não é a criação. Se o homem deixar de existir agora, Deus continua existindo. Ele não depende de nós. C.S. Lewis ele dá também um exemplo de um pintor e a sua pintura. Ele fala, se a pintura desse pintor for... A pintura revela tudo que está na mente desse pintor. Mas se ela for destruída, o pintor não vai morrer por isso. Então, Deus está separado, superior da sua criação. Mas ele também é um Deus imanente. O que isso quer dizer? Ele não criou a gente e foi embora, né, e está lá no céu fazendo outra coisa, criando universos paralelos, igual o Dark, né? Já assistiu aquela minissérie alemã, Dark? Uma loucura total, você vai dormir até meio atordoado, né? Não é assim. Deus está agindo na sua criação. Ele é um Deus pessoal, ele é o Deus que sustenta a sua criação. Vamos ler lá Colossenses 1:17 para comprovar isso. Fala assim: Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Está falando de Jesus, né? Ele mantém tudo em harmonia. Deus sustenta toda a sua criação. Ele está perto, ele é um Deus que age, ele é um Deus pessoal. Então, tudo isso a gente consegue enxergar na criação. E além de a gente ver, e como a gente viu lá em um desses pontos, a gente vê que Deus criou o homem para um relacionamento com ele. E aqui eu quero abrir um parênteses, e aí a gente vai para os mandatos que a gente recebe na criação. O nosso relacionamento com Deus sempre implicou em promessas e requisitos específicos que nós temos que cumprir. Nós temos fé nas promessas que Deus nos fez, nas promessas que ele fez lá no Antigo Testamento a Abraão, e nós sabemos que nós temos requisitos específicos para cumprir em obediência e em amor a Deus. Só que tem uma coisa que acontece em Gênesis 15 que nos mostra como Deus é bom, como ele é misericordioso e como ele é fiel. Em Gênesis 15, Deus está... O livro de Gênesis pode ser separado em duas partes. Até o versículo 11 vai falar muito, até o Gênesis 11 vai falar muito da criação, do princípio, das descobertas das coisas, do homem começando a trabalhar com o aço e com tudo mais. E a partir do capítulo 11, a gente vai começar a ver a história dos patriarcas, né, que é Abraão, Isaac, Jacó, e como Deus vai fazendo aliança com esses homens. Estão me ligando, gente. Não sei quem é. Então, a gente começa a ver a história dos patriarcas. Em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão, né? Deus fala para ele sair do parentesco dele, ir para outra terra. E naquela época, existia uma prática que não tinha contrato assinado, né? Então, eles tinham um costume. Quando dois homens se propunham a fazer um negócio, por exemplo, a vender uma propriedade ou qualquer coisa assim, eles dois pegavam animais deles, matavam esses animais, cortavam esses animais em várias partes e faziam um caminho no meio desses animais. Isso está em Gênesis 15. E aí esses dois homens passavam no meio da carcaça desses animais, dizendo, olha, se eu não cumprir a minha parte no trato, é isso que vai acontecer comigo. O que aconteceu com os animais é o que vai acontecer comigo.
Só que quando Deus está fazendo essa aliança com Abraão, ele usa essa prática para mostrar para Abraão a aliança que ele estava fazendo. Então, Abraão mata os animais, corta os animais, faz o caminho, só que na hora de passar, Deus passa sozinho. Ele faz Abraão dormir e Deus passa sozinho, dizendo: Abraão, você não vai dar conta de cumprir a sua parte na aliança. Então, eu vou passar sozinho para manter a nossa aliança, para mostrar para você que eu vou ser sempre fiel. E nós vemos depois Israel sendo muitas vezes rebelde contra Deus. Deus já sabia que a descendência de Abraão não teria essa capacidade. Nós não conseguimos sozinhos cumprir o nosso papel nessa aliança com Deus. E nós vemos depois, né, a gente sabe que a antiga aliança é uma sombra da nova aliança, e nós vemos depois Jesus crucificado, carregando todos os nossos pecados, bebendo da ira de Deus, né, recebendo sobre ele toda a ira de Deus, para que nós pudéssemos, então, permanecer nessa aliança. Olha como Deus é bom conosco, como ele é fiel e como ele conhece as nossas limitações. Tanto na antiga aliança quanto na nova, ele se coloca em nosso lugar. Ele diz: eu vou ser fiel. Eu vou te dar graça para que você também possa ser fiel. Eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar nesse processo. Isso é o Evangelho. É Deus morrendo por nós na cruz, Jesus crucificado e dizendo: eu vou te ajudar a obedecer esses requisitos para que você alcance as promessas que eu tenho para você. E para terminar esse estudo sobre a criação, gente, estão me ligando muito, não sei o que está acontecendo. Para terminar esse estudo que a gente está fazendo hoje, nós vamos falar sobre 3 mandatos que Deus nos dá na criação, Deus dá ao homem. São 3, Deus estabelece 3 formas de relacionamento que faria com que o sentido da vida do homem fosse completo. O primeiro mandato é o mandato espiritual, depois a gente vai ver o mandato social e então o mandato cultural. O mandato espiritual, ele envolve a resposta do homem ao Criador. A gente viu lá em Gênesis que Deus sempre vinha falar com Adão no jardim. Então nós vemos que esse mandato espiritual, ele deve ser exercitado através de uma vida diária com Deus. E uma coisa que nos faz entender esse mandato um pouco errado é o fato de Deus estar conosco o tempo todo. De fato, ele está o tempo todo conosco. Nós podemos falar com Deus o dia inteiro, se nós quisermos. Mas é necessário um momento em que nós caminhamos com Deus, só com Deus. É necessário um momento em que nós entramos nesse lugar e conversamos com Deus. E Adão provavelmente falava sobre diversas coisas com Deus. E talvez principalmente sobre o cuidado do jardim, né? E Deus ensinava Adão sobre essas coisas. Então, não dá para a gente querer viver a nossa vida sem praticar esse mandato espiritual, porque ele vai deixar o nosso tripé meio capenga. A mesma coisa você tirar uma parte desse tripé, ele não vai segurar a câmera. E a gente, às vezes, trata esse mandato com descaso, porque a gente usa essa verdade de que Deus está conosco o tempo todo, e aí você fala: não, eu falo com Deus o dia inteiro. Falo com Deus tomando banho, eu falo com Deus dirigindo. Não está errado, você pode fazer isso, continue fazendo isso. Mas é necessário nós atendermos a esse mandato de caminharmos com Deus sozinhos, diariamente, por um período. E isso não precisa ser complicado, isso não precisa ser difícil, isso não precisa ter um formato estabelecido, certo? Isso precisa ser feito de uma maneira natural. E isso é uma coisa que vai melhorando conforme a gente faz. Isso é a resposta do homem, isso é uma expressão de amor, de honra, de devoção e de louvor. Quando a gente fala: Deus, eu agora esses 15, esses 20 minutos, eu vou me afastar um pouco de tudo, e eu vou estudar a Tua Palavra e eu vou me concentrar no Senhor. Como o Senhor quer que eu faça o meu trabalho? Como o Senhor quer que eu tenho algo que Deus tem falado comigo pessoalmente sobre fazer uma ponte entre a minha espiritualidade e a minha prática diária. Ou seja, entre o meu mandato espiritual e o meu mandato social e cultural. Eu sou mãe, fico em casa, né, sou a mulher do lar.
Não que a mulher que trabalha não seja, ela é do lar também, mas eu fico em casa em tempo integral. E Deus tem falado comigo sobre isso. Como que você vai revelar a mim, para os seus filhos, além das palavras? Vamos pensar se você está cumprindo bem o seu mandato cultural. O trabalho que eu coloquei na sua mão agora. Você está conseguindo fazer a ponte? Se eu não tiver esse mandato espiritual bem estabelecido na minha vida, eu não vou conseguir revelar Deus no meu serviço. Pensa no serviço que você faz, no trabalho que você está hoje. Talvez você é empresário, trabalha com TI, aqui tem de tudo, né? Construtor civil. Como você vai revelar Deus nesse seu serviço? Se o mandato espiritual não estiver bem fortificado. É muito importante que a gente esteja constantemente dando essa resposta a Deus, buscando a Deus de uma maneira íntima e pessoal, porque isso é revelado na doutrina da criação. O que mais? O segundo mandato é o mandato social, que está lá em Gênesis 1, 27 e 28. Vamos ler lá. Que fala assim: Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, o mandato social, ele mostra que não é bom que o homem esteja só. Nós fomos feitos para viver em sociedade, em comunidade, para nos relacionarmos com o nosso semelhante. E para cumprir esse mandato, veja bem, quando a gente olha para o casamento, por exemplo, por que o mundo quer tanto entrar na maneira que nós pensamos sobre família? Porque a família define a sociedade. Por que ainda essas ideias de ideologia de gênero, de tantas coisas, tantos desvios da criação que nós vemos, por que isso ainda não corrompeu totalmente o mundo? Porque nós temos famílias ensinando os seus filhos. Não, você vai se casar com uma mulher, você vai ter filhos, você vai ter um trabalho. Nós temos as famílias ensinando. Por isso que eles querem que esses ensinamentos entrem nas escolas, por exemplo. Porque eles querem ensinar a próxima geração sobre isso. Então, veja como o mandato social é de extrema importância. O homem cumprindo o seu papel. Qual que é o papel do homem? E aqui nós temos muitas pessoas casadas, né? Qual que é o papel do homem com a sua mulher? Entender que ela é osso do seu osso e carne da sua carne. Então, quando você menospreza a sua mulher, ou despreza uma necessidade da sua mulher, ou fica falando mal da sua mulher, você está fazendo isso contra si mesmo. Porque Deus não te enxerga mais separado dela. Quando você diz que ela é fraca, preguiçosa, ou qualquer coisa do tipo, ou orgulhosa, você está dizendo isso a respeito de você mesmo. Porque ela é osso do seu osso e carne da sua carne. É isso que a criação nos revela. E qual que é o papel do homem? O homem deve trabalhar com a sua esposa. E o homem deve ser para ela proteção e sustento. Esse é o papel do homem. E hoje nós vemos homem não querendo mais assumir esse papel. Imagina, eu vou sustentar minha mulher? Não. E nós vemos o mundo dizendo isso. Não, você tem que ter a sua renda, vai depender de homem. Que isso, que absurdo. Mas o que a criação nos revela? O homem, ele é o cabeça da sua casa. Ele tem que dar direção, instrução, pastoreio, cuidado, provisão. Esse é o papel do homem. Obviamente que a mulher que precise trabalhar para ajudar o seu marido não está fazendo mais do que a sua obrigação de ser uma auxiliadora idônea. Não, nós precisamos de mais renda, então eu vou auxiliar o meu marido. E o homem que lava uma louça está auxiliando a sua mulher no trabalho dela, do lar. Aliás, Pedro diz que o homem deve participar da vida do lar com a sua mulher. Criar filhos, educar filhos, não é assim, pergunta lá para sua mãe. O homem faz isso, né, gente? Eu sei. Ontem eu li uma frase que eu só não repostei porque eu falei, é muito contra a Bíblia, mas dizia assim, quando uma criança pergunta para o seu pai, para o pai dela, pai, cadê a mamãe? Ele está dizendo em outras palavras, por favor, chame a sua supervisora.
claro que o lar chama mais pela mulher, porque isso é na essência da criação. Nós parimos, né? Nós geramos filhos, somos nós que damos a vida, que trazemos a vida ao mundo, né? Deus é o autor da vida, mas ele usa o corpo da mulher. Então isso já diz muito a respeito da conexão que nós temos com a nossa prole, né? Que nós temos com o cuidado, com a educação dos filhos que nós geramos. Mas é muito importante a gente não perder esses papéis de vista. Porque esse é o nosso mandato social. Primeiro como família particular, e depois nós vamos para... Né, nós vivemos isso na nossa casa particular, e depois nós vamos para a casa pública. Nós revelamos isso à sociedade. Então, não perca isso de vista, porque isso vai moldar, por exemplo, a nossa igreja. Como você vive na sua casa com a sua mulher, vai dizer que tipo de comunidade nós somos, que tipo de igreja que nós somos. Como nós entendemos Deus, como nós revelamos Deus. Isso vai dar corpo à visão de mundo que nós temos como igreja. É muito importante que você cumpra o seu papel. Depois nós temos o mandato cultural. Em Gênesis 1, 28, Deus fala: domine, encham e governem a terra. Então nós vemos Deus nos dizendo para termos filhos. Então, no meu ponto de vista e de alguns teólogos que eu já ouvi, gerar filhos é um mandato. Você tem aqui Deus dizendo, encham a terra. Tudo bem, se não quiser ter 3, 4, eu entendo. Mas 2, pelo menos, tá? 1 não, porque fica chato. 2. Tem algum filho único aqui, me perdoa. E irmão é muito bom, né, gente? Dá trabalho, mas é bom, né? Então, nós temos agora o nosso mandato cultural, que fala sobre cultivar o jardim. Quando Deus diz para Adão, né, ele fala, olha, guarde e cultive o jardim. O que Deus está dizendo? Deus fez tudo perfeito, mas não estava completo. Deus criou o homem para aprimorar a sua criação, para deixá-la mais completa, mais bonita, mais funcional. Então, se você pensa, quando você pensa em Adão e Eva, você fala, se eu pego Eva, quando você está lá na sua segunda-feira trabalhando, né? Se eu pego a Eva, se eu pego o Adão, que agora eu estou aqui trabalhando, você acha o quê? Que você ia ficar lá no Jardim do Éden, comendo fruto o dia inteiro e fazendo nada, nadando no rio, assim, sem fazer nada. A gente ia trabalhar no Éden. O trabalho veio antes da queda. Deus falou para Adão, guarda e cultiva o jardim. Cultivar quer dizer trabalhar. Cuide. Ara a terra, cuida dos animais, desenvolve as plantas, inventa comida com as plantas. Cuida dos rios. A gente não ia ficar lá fazendo nada. E hoje a gente olha para o trabalho como uma maldição. Mas ele faz parte do nosso mandato cultural. Nós temos que dominar e governar a terra. Em Isaías 28, tem um ensinamento muito interessante que Deus nos traz. E a gente vai terminar com esse mandato, tá? Isaías 28. Fala assim, ó. 28, do verso 24 ao 28, ao 29. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim não lança as sementes do endro, cominho, trigo, cevada e trigo candeal, cada uma de maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar? O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulha o endro com uma marreta, ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho, ele é abatido de leve com uma ripa. É fácil moer o cereal para o pão, portanto, ele não o soca demais. Ele o debulha sobre as rodas de uma carroça, mas não o tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. Deus ensinando a agricultura para o homem. Aí você pensa que você é um bom médico, advogado, empresário, porque você estudou muito, né? Você sabe demais das coisas. Só que tudo que nós sabemos sobre todas as coisas foi revelação de Deus.
Deus não revela só as coisas espirituais ao homem. Porque se ele não é a fonte do conhecimento, quem seria então? Deus é que nos ensina a matemática, os idiomas, a fazer negócios, a lidar com dinheiro, a ser médico, a ser dentista. Deus que revela aos homens sobre a ciência. E aí o cientista vai lá e descobre uma nova parte do universo, né? E ele acha que, nossa, olha o que eu descobri. Todo o meu trabalho. Deus simplesmente tirou mais uma cortina da criação e falou, pode conhecer agora, homem, mais uma parte do que eu fiz. Aí vem os médicos e desenvolvem uma vacina. E aí a gente se acha o dono de todo o conhecimento. Mas Deus vai lá e desvenda mais uma cortina. Deus nos revela todo o conhecimento. Aqui ele está dizendo, eu sou excelente mestre para quê? Para explicar as coisas místicas e misteriosas, para dar grande sabedoria ao agricultor. Esse é o nosso mandato cultural. Os reformadores, eles falavam do trabalho como vocação. Vocação porque servir o próximo. Porque nós viemos também para servir ao próximo. Nós devemos nos relacionar com Deus e nos relacionar com o outro. E por que não através do nosso trabalho? Por que nós olhamos para o trabalho como algo inferior? Por que a gente acha que só quem está aqui trabalhando na igreja é que está servindo a Deus? Aí você pega férias e vai lá na África, né? Porque agora você vai servir a Deus lá fazendo missões. Se você não estava servindo Deus no outro momento da sua vida, a quem você estava servindo então? Nós não podemos pensar na nossa vida de uma maneira dividida. O secular e o santo. Aqui o mandato cultural está dizendo sobre dominar a terra. Domine a terra através da engenharia civil, da medicina, da arte, das mídias sociais, do design. Domine a criação através do seu serviço. Essa é a vontade de Deus para você. E a gente fica aqui pensando, qual é a vontade de Deus para mim? Né? Quando Deus vai revelar a sua vontade para mim? Na criação nós temos muito da vontade de Deus revelada. Se relacione com Deus. Seja um bom esposo, uma boa esposa. Seja um bom filho. Honre seus pais. Trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. Trabalhe para servir o próximo. Cuide bem dos recursos que Deus te deu. Tudo isso é vontade de Deus. E para terminar, eu quero trazer uma aplicação para essa palavra. Então, como que a gente pode aplicar a doutrina da criação na nossa vida diária? Presta atenção em mim, gente. Deixa eles falarem. Foca aqui. Dá um close aqui. Como que nós aplicamos a doutrina da criação, então, na nossa vida diária? Nós precisamos nos fazer algumas perguntas. Eu tenho cumprido o meu mandato espiritual? Eu tenho me dedicado a olhar para a palavra, a passar tempo com Deus, a fazer essas caminhadas que Adão fazia com Deus? Você não precisa sair caminhando, né, para orar. Agora tem que sair andando para orar. Não é isso, gente. Mas quanto tempo você tem? A Bíblia fala assim que os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E os que estão na carne se inclinam para as coisas da carne. Basta você analisar os frutos que a sua vida tem dado. Como você tem pensado sobre as coisas? Se isso levar você mais para o lado da carne, talvez você não está cumprindo o seu mandato espiritual. Porque é o seu mandato espiritual que vai produzir em você o que é necessário para se inclinar para as coisas do Espírito. Será que nós temos vivido o nosso mandato social? Como nós temos conduzido a nossa casa, a educação dos nossos filhos? O que os nossos filhos sabem sobre Deus? O que os nossos filhos assistem, o que eles ouvem? Eles são como todo mundo? Como a gente conversa um com o outro dentro da nossa casa? Como é a nossa transparência com o nosso marido, com a nossa esposa? Como nós cuidamos do dinheiro? É o meu dinheiro, o seu dinheiro? Como nós fazemos isso? E como nós temos atendido a esse mandato cultural? Como você tem feito o seu trabalho? Deus tem falado isso comigo no meu trabalho de mãe. O seu trabalho de mãe tem revelado a mim e aos seus filhos? Você está servindo os seus filhos para que eles me vejam em você? Como você tem feito o seu trabalho? O seu trabalho não é uma maldição. O seu trabalho é uma ordem de Deus para você. E se você tinha essa consciência de que você não estava fazendo, que o único aqui nessa igreja que trabalha para Deus é o Eric, você está completamente errado.
Você vai dar conta a Deus de tudo que Ele colocou nas suas mãos, inclusive a sua vocação, o seu trabalho. Então, você está fazendo o seu trabalho para Deus. É assim que deve ser feito. E para terminar, eu quero ler de novo Colossenses 1. E nós vamos orar. Fala assim, a partir do versículo 15. O Filho, Colossenses 1. O Filho é a imagem do Deus invisível e é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado para Jesus. Todas as coisas foram feitas para ele. Nós também fomos feitos para ele. E todas as partes da nossa vida devem render glória a ele. Não só aquilo que nós consideramos espiritual. Tudo tem que dar glória a Deus, porque para isso nós somos feitos. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor se revela na Tua palavra e nós podemos ver na maneira que o Senhor criou todas as coisas, que nós temos instrução, revelação do Senhor, Pai. O Senhor é um Deus eterno, o Senhor é um Deus que está acima das coisas criadas, o Senhor é aquilo que sustenta a criação, o Senhor revela a Tua vontade para o homem e para a mulher, o Senhor revela a Tua vontade para a família, o Senhor revela a Tua vontade a respeito do nosso relacionamento com o Senhor, a respeito do nosso serviço na terra. Senhor, nós não queremos te colocar numa caixa, num espaço dividido, nós queremos te dar toda a nossa vida. Nós queremos fazer tudo para a glória do Teu nome. Nós queremos estar conscientes da Tua presença em todos os momentos da nossa vida, Pai. Nós queremos produzir um trabalho justo, honesto. Nós queremos, Senhor, gastar bem o dinheiro que o Senhor nos dá. Nós queremos cuidar daquilo que está nas Tuas mãos, nas nossas mãos. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos casamentos, Pai. Senhor, que o Senhor alinhe o papel de cada um dentro do lar. Cuida dessa igreja, cuida dessas famílias, Pai. Abençoa os homens, Senhor, para cumprirem o chamado deles, para serem o cabeça do lar, como o Senhor é o cabeça da igreja. Que eles ajam com a mesma misericórdia, com o mesmo amor e com a mesma autoridade, Senhor. Que o Senhor também cuide de nós, mulheres, e que o Senhor nos dê graça para sermos auxiliadoras idôneas do nosso marido, Senhor, para ajudá-los naquilo que eles precisam fazer, que o Senhor nos ajude a contribuir com o nosso lar, a contribuir com o nosso casamento, Senhor, que o Senhor nos ajude a servir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e que a nossa igreja receba a bênção, Senhor, que a nossa igreja consiga te revelar através desse bom funcionamento dos nossos lares. Senhor, nós pedimos também que o Senhor nos abençoe no trabalho que nós estamos fazendo, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Senhor, nós abençoamos cada trabalhador, cada profissão, cada empresa que eles estão inseridos. Senhor, que eles façam para a Tua glória, Pai. Que todos nós façamos para Te render glória o trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque nós sabemos que isso também foi feito para o Senhor. E nós estamos atendendo o Teu chamado de cultivar, de desenvolver a criação, Pai. Que o Senhor nos capacite cada vez mais, que o Senhor nos dê cada vez mais conhecimento a respeito da nossa profissão, da nossa posição, que o Senhor revele cada vez mais a Tua vontade sobre isso, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o pastor Eric. Só para a gente lembrar que no próximo sábado a gente vai fazer a primeira sala de oração presencial. A gente estava fazendo antes da pandemia, né? Então a gente vai voltar a partir do próximo sábado, que é o primeiro sábado do mês de agosto. E a gente vai fazer também o Conexão no terceiro sábado, que vai ser... o tema ainda a gente não vai divulgar porque a gente precisa só esclarecer algumas coisas, mas vai ser um formato diferente também do que a gente fazia antes da pandemia, acho que vai ser bem legal. Que mais? Sim, a gente quer fazer uma oração específica pela pastora Solange, vamos ficar de pé.
e também por aqueles que estão enfermos. Se você tiver algum familiar, algum conhecido que quiser apresentar diante de Deus, a gente pode fazer isso agora, em família, né, como família de Deus, crendo que o Senhor pode fazer milagres. O quadro dela não é um quadro fácil de resolver. Aparentemente, a recuperação tem sido bem lenta, mas lenta que tem sido prejudicial, porque ela precisa de muito oxigênio, e a gente sabe que muito oxigênio, por muito tempo, né, pode ser maléfico, vamos dizer assim. A diferença, como a gente costuma dizer, a diferença entre o remédio, o veneno e a dose. E o oxigênio é bom, mas em excesso por muito tempo pode fazer mal, considerando que a recuperação pulmonar dela não é adequada. Então a gente precisa que o Senhor faça um milagre. Temos pedido isso diariamente, mas eu sei que o Senhor pode fazer milagre, né? Então não vamos deixar de pedir e bater na porta. Amém? Vamos orar. Pai nosso, nesse momento nós apresentamos nossas vidas, nossas famílias na Tua presença. Nós queremos apresentar nomes, pessoas por quem temos pedido. A Sua palavra nos diz para batermos a porta, para pedirmos até vermos respostas. O Senhor nos deu o exemplo da oração persistente, por isso nós persistimos em oração, pedindo: Senhor, alcança esses corações, essas pessoas que precisam da Tua bênção, que precisam da Tua graça, que precisam de milagres. Nós cremos que o Senhor pode ressuscitar mortos, que o Senhor pode fazer hoje coisas que saltam aos olhos humanos, coisas que são impressionantes, extraordinárias, Senhor. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, pela Tua intervenção, Senhor, e pedimos por ações sobrenaturais de Deus, do Deus que pode todas as coisas. Por isso nós apresentamos também a pastora Solange. Nós queremos que o Senhor, nesse momento, alcance ela com a Tua bênção. Queremos que o Senhor faça aquilo que é necessário na vida dela para que haja restauração. Nós oramos, Deus, para que os pulmões dela voltem a funcionar com perfeição, que as trocas gasosas, Deus, sejam aperfeiçoadas, que o Senhor guarde ela de todo o mal, de toda a maldade. Livra ela, Senhor, das infecções associadas. Pedimos que o Senhor restaure, Deus, totalmente essa capacidade dela respirar, para que logo ela possa estar conosco, ela possa continuar, Deus, fazendo o que ela mais ama, que é estar com sua família, estar na presença de Deus, estar na igreja, ajudando pessoas. Por isso, Pai, faz o Teu milagre para a Tua glória. Nós pedimos, Senhor, alcança ela pelo Teu poder, Senhor. Nós te agradecemos, porque independente de tudo, o Senhor continua reinando e o Senhor é fiel, Deus. O Senhor em todo o tempo é fiel, como nós meditamos nessa manhã. Nós queremos abençoar as pessoas que estiveram aqui. Oramos, Deus, para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Acompanhem nossas redes sociais. Tem canal de podcast também para assistir as mensagens. Obrigado aos visitantes. Que Deus abençoe vocês. São sempre bem-vindos. Boa semana.